Gente, eu tô aqui com o Dr. José Alexandre, neurologista, meu amigo, e eu podia ficar aqui, ó, horas, a gente tá horas falando de vários temas pra vocês, porque é sempre um aprendizado. E uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco é sobre algumas doenças autoimunes e principalmente a esclerose múltipla, né, que é uma doença que acontece na fase reprodutiva da vida da mulher. E às vezes as pacientes querem engravidar e elas têm essas doenças. Então, como a gente lida com essas pacientes e também falar um pouquinho o que é essa doença autoimune. Então, pessoal, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória autoimune. O que significa? Significa que é uma doença que ela promove uma inflamação e autoimune por quê? Quem gera a inflamação é o próprio corpo do paciente que gera a formação de células que elas vão atacar algumas estruturas específicas do sistema nervoso. E atacando esses neurônios, gera um processo chamado de desmielinização. Ela inflama, o neurônio perde essa capa que envolve o neurônio, chamada de mielina, e aí, consequentemente, a gente tem todo esse processo de sintomas decorrentes dessa doença. Então, a esclerose múltipla hoje, o paciente tem que ter os sintomas clínicos e a ressonância de crânio, de coluna, cervical, dorsal, dependendo dos sintomas, e o líquor também, a análise licórica, aquela punção lombar que a gente faz, como a mulher muitas vezes quando vai para a cesárea faz a raquianestesia, o neurologista faz também a punção lombar e colhe o líquor para análise. Então são instrumentos que nós utilizamos para o diagnóstico dessa enfermidade. E a esclerose múltipla é uma doença que nós não temos uma cura também, é uma doença crônica, porém nós temos, baseado em qual estágio da doença, ou qual gravidade, ou dependendo do número de lesões que o paciente apresenta, nós temos algumas medicações que nós podemos utilizar para controlar a doença. Nós temos alguns imunomoduladores que modulam o sistema imunológico e nós temos também anticorpos monoclonais, que são outros medicamentos, outras classes de medicamentos, que também promovem o controle da doença e os imunossupressores. Então, quando a mulher, que geralmente é muito comum a esclerose múltipla acontecer nessa faixa etária durante a vida reprodutiva da mulher, como toda doença autoimune, assim como o lúpus também é muito comum nessa faixa etária reprodutiva da mulher, então nós temos que tomar muito cuidado com quais medicações que as mulheres com esclerose múltipla estão utilizando. Mas é uma coisa que a gente tem que orientar com muita cautela, porque o que o médico tem que preconizar? É uma doença livre de surtos, é a suspensão do medicamento, é a troca do medicamento por um outro que pode ser melhor ou mais permitido, vamos dizer assim, menos problemático durante a gravidez, ou orientação não engravidar. Então, quer dizer, isso é muito questionável. Cada caso é um caso, porque tem doenças que são mais brandas, que a gente consegue com as medicações que o paciente já usa, alguns imunomoduladores, que o paciente poderia, a princípio, engravidar com esses medicamentos, mesmo usando a medicação. Algumas a gente consegue suspender. Outros teria que suspender, e muitas vezes a suspensão tem que ser muito bem avaliada, porque se for uma doença altamente ativa, com bastante inflamação, o risco da gestante ter um surto, ter um processo inflamatório e reativar a doença durante a gravidez acontece. Né? Então a gente nesses casos tem que usar altas doses de anti-inflamatório, no caso o corticoide, para desinflamar o cérebro, né, esses neurônios. Então essa doença é uma doença assim, complexa nesse sentido, ainda mais nessa faixa etária. E tem experts no Brasil todo hoje em dia que estudam muito sobre esse tema da gravidez nas pacientes com esclerose múltipla, o que fazer. Até porque se a gente for pegar e olhar a bula da medicação, todas elas vão estar com classe C, X para frente, né? Então, assim, ou seja, uma classe de medicação que começa a trazer risco para o ferro. Então a gente tem que ponderar isso, porque tem casos na literatura de mulheres que engravidaram com determinadas medicações e os fetos não tiveram nenhum problema nenhum. Mas eu oriento assim, todas as mulheres que têm esclerose múltipla, que têm esse desejo de engravidar, que conversem antecipadamente com o seu médico. Não cheguem já com a gravidez já avançada, mulher já grávida, e aí tomar as condutas, discutir esse caso. Não, esse tema tem que ser discutido antes mesmo da gravidez, para que a gente possa tomar a melhor conta possível, que vai resguardar a vida, preservar a vida da mulher e do feto também. Né? Com certeza. Tá? Então, obrigada, essa é a orientação. Imagina.